Sejam bem-vindos. Você está no melhor canal de resumos de livros do mundo. Sou Flávio Machado, criador desse canal, e convido você, mais uma vez, a viajar comigo pelo mundo mágico e inspirador dos resumos de livros em áudio. Acompanhe nossa série de microbooks, e desfrute de momentos prazerosos que vão elevar seu nível de conhecimento e autoestima. Neste amoroso vídeo da série, mostraremos o resumo do livro Amor na Vitrine, de Regina Navarro Lins. O amor pode ser menos complicado do que parece. Descubra tudo o que você precisa sobre relacionamentos em Amor na Vitrine. Mesmo no século XXI, assuntos como amor, sexo e relacionamentos continuam envoltos numa aura de mistério. Desde os tempos mais antigos da civilização humana, o amor passou por inúmeras interpretações vindas de todas as partes do mundo. Atualmente, na estrutura que conhecemos, ama-se quase sem discussão a família, mas, quando se trata de uma relação com alguém que nos dá prazer, tudo se complica. O amor ocupa um grande espaço em nossa vida e, por ser uma construção social, ele se transforma, evolui. Não amamos como nossos pais, e, provavelmente, nossos filhos não amarão como nós. Além da prática clínica, a psicanalista e autora Regina Navarro Lins tem se dedicado à pesquisa de questões que envolvem relacionamentos e sexualidade, tendo como base a história das mentalidades, em estudos sobre sentimentos e comportamentos coletivos em determinado lugar ou período da humanidade. São fontes de sua pesquisa questionamentos sobre o surgimento do amor, a divisão de papéis na sociedade e de que forma essa divisão contribuiu para a formação do patriarcado, a estrutura da vida a dois, a possibilidade de ser feliz sozinho ou com mais de um parceiro amoroso. Amor na Vitrine percorre a dinâmica dos relacionamentos desde a pré-história, passando pela Grécia Antiga, pela Idade Média, pelo Iluminismo, pelo século XIX, pelo advento da pílula anticoncepcional no século XX, até chegar às novas relações no mundo contemporâneo conectado, no qual as estruturas das relações e os padrões da sexualidade são frequentemente questionados. Por meio de pequenas doses textuais, a autora provoca, informa e conduz a reflexões sobre as possíveis trajetórias das relações amorosas em constante mutação. Nessa vitrine, apresentada por Regina Navarro Lins, podemos ver os outros e a nós mesmos, nossas emoções e sentimentos expostos para análise de quem por ali passar. Ficou interessado e quer saber mais? Então embarque conosco nesta viagem apaixonante, mas antes de desfrutar desse microbook, deixe seu like para que o YouTube envie o vídeo para mais pessoas, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos microbooks. Na descrição do vídeo você vai encontrar links que podem te ajudar a melhorar seu estilo de vida. Bora para o microbook logo após a vinheta. Amor na Vitrine. O início. O início se perdeu em um passado distante na memória humana. Os pesquisadores aprimoraram técnicas para estudar os humanos desde quando produzem sinais, como desenhos na pedra e esculturas. Nossos ancestrais caçavam e se reproduziam. A tarefa mais importante era reproduzir. Só que, em volta dela, o confronto entre mulheres e homens passou a existir. Nessa realidade, a mulher era submetida ao homem pela força. Isso deu origem ao patriarcado, que dividiu a humanidade e instituiu a ideia de que a mulher é inferior. No patriarcado, a superioridade física dos homens é transportada para o mundo ideológico, trazendo consigo uma estrutura social rígida e privilégios masculinos. Esse sistema social dividiu homens e mulheres, colocando um contra o outro. Para se adequar ao modelo, cada um precisa abrir mão de parte de si. O patriarcado se apoiou por anos no controle da fecundidade feminina. Mas, com a criação da pílula, a mulher passou a ter poder de escolha. A guerra entre sexos começou a ser substituída por uma concepção de parceria do homem com a mulher. Homens e mulheres. Embora os homens busquem o ideal de sucesso, força e poder, contam com as mesmas necessidades de afeto e vulnerabilidade que as mulheres. Só que são ensinados desde a infância a desprezar e reprimir sentimentos. Isso também gera uma forte autocobrança em relação ao sexo, prejudicando o prazer masculino. Vários homens sentem insegurança por perseguir o ideal de coragem, ousadia e poder. Isso faz com que qualquer erro seja ameaçador. As mulheres, por sua vez, foram vistas historicamente como eternas menores de idade. Originalmente submissas aos pais, passariam a ser submissas aos maridos. Na Grécia Antiga, seus direitos equivaliam aos de um escravo. Por isso, precisavam ser representadas legalmente antes de fazer qualquer coisa. Eram vistas como seres traiçoeiros, dúbios, manipuladores e perversos.
Alguns tabus do sistema patriarcal ainda persistem, como a ideia de que mulheres perdem valor à medida que envelhecem. Mesmo a imagem feminina costuma ser ajustada de acordo com as exigências dos homens. Mas a estrutura psicológica machista prejudica não só as mulheres, já que os homens estão exaustos da obsessão por nunca falhar. Sedução e conquista. A opressão masculina não excluiu a existência da sedução e da conquista. Originalmente, as relações eram planejadas pela família, pensadas por razões econômicas ou políticas. Mas um tipo de sedutora, as mulheres fatale, a mulher fatale, seria capaz de mudar o rumo de fortunas e reinos, arruinando homens pelo caminho. No século XX, eram comuns nos filmes de Hollywood. A primeira femme fatale da história teria sido Eva, que provocou uma tragédia ao tentar Adão. As mulheres vistas como fatais cruzaram a história e são retratadas mitologicamente, desde Cleópatra até as Bond Girls. O estereótipo persiste e até hoje há quem considere Yoko Ono como uma femme fatale que provocou o fim dos Beatles. Embora fossem figuras populares, personificadas em mitos como o do espanhol Dom Juan, o movimento feminista fez com que os conquistadores ficassem obsoletos. Homens provando a supremacia masculina ao colecionar conquistas é uma ideia em declínio. Os conquistadores não deixaram de existir por isso, mas pararam de ganhar palco. Afinal, as conquistas de hoje são abertas a homens e mulheres. A paixão. Quase todos nos apaixonamos em algum momento da vida. A paixão traz tensão e prazer. Passamos a cobrar plenitude e êxtase do outro. O sentimento é irresistível por trazer o risco da perda iminente do outro. Sua duração média é de 1 ano e meio a 3 anos, explicada pela dificuldade cerebral de manter um nível alto de excitação eternamente. Há um efeito colateral simbolizado pela permissividade, a dificuldade de dizer não que a paixão traz. O sentimento se distingue do amor romântico, que por sua vez é diferente do amor puro. Seu traço principal é a urgência. Quem se apaixona se desespera por achar que pode perder quem ama a qualquer momento. Há quem diga que a paixão corre risco de extinção. Nesse caso, homens e mulheres perderiam o gosto pelo seu dilaceramento. Se o sofrimento excedesse o prazer, os afastaria. A permissividade provocada pela paixão eliminou a proibição, um de seus motores mais poderosos. A paixão teria se tornado socialmente obsoleta. O amor. O amor é uma palavra que foi monopolizada pela Igreja na Idade Média. Depois desse período, o termo virou uma festa de interpretações. Amar a família é algo que não provoca grandes discussões, mas a história muda ao falar de quem dá prazer. O amor muda ao longo das gerações e nós amamos de forma diferente dos nossos pais. O amor também pode ser aprendido. Alguns educadores progressistas já propuseram a educação para amar, um modelo de alfabetização emocional feito para ajudar estudantes a propor relações sem agressividade. O amor também é uma invenção social. Não é um fenômeno universal, mas uma interpretação cultural da atração sexual. Seu início pode estar na biologia, porém é principalmente um conjunto de ideias. As pessoas com dificuldades em contatos com os outros estão fechadas em uma dura couraça, protegendo seu núcleo mole e inseguro. O amadurecimento pessoal é o desenvolvimento crescente de confiança em si. Só nesses termos é possível baixar a guarda e transformar a couraça em uma membrana maleável. O amor romântico. Já passamos da metade do microbook e a autora conta como o amor romântico é uma ideia de longa data, mas só se tornou uma prática convencional no século XX, com o núcleo familiar solidificado pela Revolução Industrial e com os efeitos de Hollywood. Os astros do cinema americano contribuíram para criar um modelo afetivo de idealização, nos induzindo a atribuir ao outro traços que ele originalmente não tem. O problema é que esse modelo não é compatível com a união estável contemporânea, cuja rotina expõe todos da forma que realmente são. O amor romântico depende de idealizar a pessoa desejada e projetar suas expectativas nela. Assim, o apaixonado não se relaciona com a pessoa real, mas com a inventada. O modelo engana ao parecer a solução genuína para o desamparo humano. Por isso, uma alternativa menos idealizada surgiu. É possível fugir do mito do amor romântico e buscar uma nova forma de amar, sem idealizações ou projeções. Sem idealizar, você percebe o outro de forma autêntica e não do jeito que inventou. Tudo passa a se basear no companheirismo, na solidariedade e na amizade. Vida a dois.
A busca do par amoroso pode ser iniciada pelo anseio amoroso, a ansiedade prevalente nas pessoas que presumem que só podem ser felizes se encontrarem um relacionamento. Quando a relação inicia, as pessoas tentam demonstrar sempre o melhor de si. O apego leva ao medo da perda da pessoa amada. Alguns dos sabotadores mais frequentes são a pressão para corresponder às expectativas do outro e o medo do abandono. Isso é intensificado pela dependência emocional, quando as pessoas depositam no outro a garantia de não ficarem sozinhas. O medo infantil do abandono traz os fantasmas da possessividade e do ciúme, levando a várias formas de violências. Ditados como "o em briga de marido e mulher não se mete a colher" tem raiz na aceitação da violência quando doméstica. A autora conta como é importante ver o casal como uma entidade própria e trabalhar para que seja sadia. Hoje, a busca por um par amoroso ainda é uma meta, mas se começa a entender que não é o assunto mais importante da vida. É possível viver bem sem um par amoroso? Somos incentivados a presumir que a realização afetiva depende da desesperada busca pela outra metade. Isso faz com que seja importante desenvolver a capacidade de se realizar sozinho. A origem da relação não pode estar na necessidade do outro, e sim na alegria de estar junto. Uma vida sem a cara metade abre portas para um bom relacionamento com amigos e para a liberdade sexual, explorando formas de amor que excedem as relações monogâmicas. A autora ainda defende que a vida dos solteiros não é pior do que a da maior parte dos casados. Estatisticamente, os solteiros, em média, consomem mais livros, frequentam mais restaurantes, vão mais ao cinema e gastam mais nos fins de semana. Só que abrir mão da mentalidade de formar um par não é simples. Afinal, fomos condicionados a acreditar que é um pré-requisito para sermos felizes. Esse equívoco faz com que as pessoas se sintam incompetentes por não ter alguém. Questões de gênero. A divisão entre masculino e feminino se solidificou há muitos anos. Essa divisão entre os dois virou a estrutura sobre a qual o patriarcado se serve. Os filhos são um exemplo disso, sendo orientados pelos pais em relação ao gênero ao qual fazem parte. Mas os prejuízos da limitação de gêneros estão ficando conhecidos. A autora conta como o sexo, de fato, é biológico. Já a sexualidade diz respeito ao que desejamos e o gênero a como nos percebemos. A mentalidade patriarcal erra ao distinguir com rigor masculino e feminino. Isso faz com que as pessoas de um gênero se mutilem ao tirar de si o que presumem que pertence a outro. A solução pode estar em derrubar os mitos da masculinidade e da feminilidade. Isso abre as portas para o gênero, a forma com a qual as pessoas se identificam. Se seu gênero converge com a forma com a qual a sociedade enxerga você, então é definido como cisgênero. Se isso não acontece, é transgênero. Orientação sexual. A divisão da humanidade não acabou com as várias possibilidades para a vida sexual. Embora a moralidade das religiões tente bloquear a tentativa de normalizar as minorias, o movimento gay encampou essa luta nos anos 1960. Essa trajetória passou por uma aceitação lenta nas sociedades e a homossexualidade já foi considerada crime. Depois, passou a ser vista como um desvio ou doença, mas a popularização da pílula anticoncepcional nos anos 1960 permitiram uma dissociação entre sexo e reprodução, mudando os valores ligados à sexualidade e trazendo força para os homossexuais. A heterossexualidade, vista em muitos lugares como a única condição aceitável, criou o mito da heteronormatividade. Parte disso alimenta a homofobia, movimento por um pensamento rígido, regressivo e estereotipado. Às vezes, parte do preconceito surge nos próprios ambientes feitos para a diversidade. É o caso dos bissexuais, que sofrem repressão de homossexuais por supostamente não saírem do armário. Um outro campo é o da assexualidade, pessoas que não se identificam como hétero, homo ou bi. Isso acontece porque não cultivam atração sexual alguma por nenhum dos gêneros. O mundo em transformação. Os movimentos dos anos 1960 viraram a sociedade de ponta cabeça. Após 2 grandes guerras, a sociedade observou uma busca pela revolução cultural. Movimentos como o hippie, o gay e o feminista se tornaram possíveis, acompanhados pela pílula anticoncepcional. Preconceitos caíram e, com a conexão de internet que existe hoje, as portas do debate foram abertas. Há um crescimento de relações que desafiam a norma, como as não monogâmicas. A contracultura criou novos paradigmas culturais, mas as mudanças demoram para ganhar corpo. Até os anos 1970, o divórcio era mal visto. Hoje se tornou comum. O poliamor
que está começando a se popularizar, também pode vir a ser a norma em alguns anos. Estamos aprendendo aos poucos que é possível ter vários parceiros e até amar mais de uma pessoa simultaneamente. O tabu da virgindade como virtude está caindo e os modelos de relações livres tiveram as portas abertas pelas revoluções do século passado, criando uma geração capaz de driblar os limites da monogamia. Notas finais. Se despir dos preconceitos é abrir mão das idealizações, e abrir mão das idealizações é o caminho para relações mais lúcidas e saudáveis. Essa é a mensagem do livro de Regina Navarro Lins, ao revelar uma biografia do amor e mostrar como estruturas rígidas de pensamento e costumes regressivos fazem com que a busca pela realização afetiva seja muito mais dolorida do que precisa. E aí? Gostou do nosso resumo? Então, deixei um link na descrição do vídeo para você adquirir este livro com super desconto maneiríssimo. Clica lá e adquira o seu. Muito obrigado por você assistir e acompanhar nosso canal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os próximos resumos. Valeu e até a próxima!